Olá pessoal, tudo bom? Certinho com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Alex, esse é o American Cut e hoje eu quero falar para vocês a respeito de Cuba, tá? Muita gente aí na internet está criando polêmica, né? Uns defendem Cuba, defendem o socialismo, defendem o governo cubano, defendem a maneira que as coisas acontecem lá e muitos mais conscientes da situação não defendem e, pelo contrário, criticam. Vamos ver realmente quem tem a razão, vamos ver quem realmente está certo em defender ou quem está certo em acusar, em criticar? Vamos lá? Eu quero, primeiramente, antes de tudo, antes de expor essas informações para vocês, eu quero avisar que ao eu gravar e publicar este vídeo, eu vou estar abrindo mão de qualquer direito, qualquer oportunidade que eu possivelmente futuramente tivesse de poder visitar a Ilha Caribenha. Ao eu publicar esse vídeo, eu vou estar publicamente assinando um reconhecimento que eu posso e bem possivelmente vou ser barrado, vou ser adicionado à lista negra de inimigos, inimigos do governo, inimigos da revolução, mas em nome da verdade, em nome de muitas pessoas que já deram a vida, literalmente, deram sangue, deram a vida pela verdadeira liberdade do país, pelo verdadeiro direito de viver de cada cidadão daquele país, eu tomo minha parte, tomo uma decisão, me ponho ao lado da verdade. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou supondo nada, não busquei informações de internet, não fiquei fuçando aqui e ali, inventando informações e colhendo informações que não são verídicas, que não são baseadas em verdades, em experiências verdadeiras, em histórias reais. Eu, como vocês sabem, tenho muitas pessoas cubanas no meu círculo de relacionamento, não só bem próximo da minha casa, mas aos meus amigos também, tem muitos amigos cubanos relacionados a trabalho, enfim, tudo mais. Aqui no sul da Flórida, a comunidade cubana é muito grande, aqui nos Estados Unidos tem muitos cubanos exilados, aqui onde eu moro, em Miami principalmente, tá bom? Então, eu estou tirando todas essas informações, não a maioria, eu estou tirando todas, 100% dessas informações eu estou tirando de convívio das pessoas que viviam essas informações que eu vou dizer para vocês agora, tá? Pessoas que saíram de Cuba, que têm convicção do que estão dizendo, que têm certeza do que estão dizendo. Inclusive, muitos deles estão até proibidos oficialmente de pisar de novo em Cuba. Se pisar em Cuba, tá? Só para vocês terem uma leve noção de como o negócio é sério, tá bom? Então vamos lá, vamos aos fatos. Eu vou passar para vocês 16 coisas que você provavelmente não sabia e não sabe sobre Cuba, não sabe a respeito de Cuba. Vamos lá, 16 coisas. Primeiro, para começar por cima de tudo, isso que vocês têm aí na sua casa, que você está usufruindo neste exato momento para assistir esse vídeo, a internet. Isso não existe em Cuba para o cidadão comum. Não existe. Existe a internet pública em alguns lugares muito escassos, muito remotos, super controlada, super vigiada e super cara. A internet nesses lugares custa nada mais, nada menos do que 8 dólares americanos a hora. Guardem bem esse valor porque daqui a pouco nós vamos falar quanto é o salário mínimo em Cuba. 8 dólares americanos a hora por quanto? Por menos de 1 megabits por segundo, tá? Menos do que 1 megabits por segundo. Quem entende de internet sabe qual velocidade que é essa, tá bom? 8 dólares a hora por menos de 1 megabits por segundo. E não existe em todos os lugares. As únicas pessoas, os únicos privilegiados que se pode contar nas mãos, nos dedos das mãos, de pessoas que possuem o direito, o privilégio de ter uma internet em casa, são as pessoas que trabalham diretamente para o governo cubano, diretamente para o sistema revolucionário, tá bom? Ok, segundo ponto que você provavelmente não sabia sobre Cuba, que eles divulgam muito que lá a medicina, os remédios, são os melhores do mundo e são grátis para toda a população, assim, livre. Você passou mal, precisa de um remédio, tá ali, na mão. Falso, notícia falsa. Isso aí o governo divulga para o mundo, para as pessoas terem uma boa imagem de Cuba. Isso é falso. Lá as pessoas, o cidadão comum, não tem direito a nenhum medicamento grátis. O medicamento que é servido para os cidadãos não é bom e não é grátis. Não é bom e não é grátis. Guarde bem isso. Não é bom e não é grátis.
Isso é uma notícia falsa. Isso é um falso merchandise do governo cubano. E ainda continuando no item número 3 de saúde pública, vamos falar sobre hospitais. Os hospitais são muito escassos, materiais, ferramental, equipamento adequado para os médicos exercerem os seus trabalhos é muito raro, é super escasso. Não existem leitos nem suficientes e nem adequados para os médicos realizarem suas funções. Não existe maquinário, não existe higiene principalmente, não existe nenhuma condição de higiene para atender a saúde pública do cidadão comum, do cidadão cubano, do nativo, como você quiser chamar, da pessoa que nasceu e viveu toda a sua vida em Cuba, que devia ser a mais defendida, a mais protegida pelo seu governo. Não existe nada disso. Você que reclama do sistema de saúde público brasileiro, você que fala que o sistema também dos Estados Unidos, o sistema de saúde dos Estados Unidos é péssimo, é ruim, não existe saúde pública nos Estados Unidos, que é só privada, só quem tem dinheiro, ou então só quem é o pobre que vai ser atendido não morre, realmente não morre nos Estados Unidos, a pessoa é atendida, é feito de tudo, possível e o impossível para salvar a vida da pessoa. E a pessoa, claro, sobrevivendo, ela vai para casa com uma dívida. É claro, alguém tem que pagar pelos custos, né? Se ela não tiver um seguro médico, se ela não tiver dinheiro, não tiver condições, ela vai arcar com essa dívida. Porém, o governo não é carniceiro assim. Ele vai negociar com a pessoa vai pagar conforme ela pode. Negocia lá $10, $20, $5 ao mês. Vai pagar, assumir de vista? Vai, mas pelo menos não morreu. Foi atendida dignamente, num quarto, numa cama, num leito. Então, Cuba não tem nada disso. É muito pior do que o SUS brasileiro. Se você reclama do SUS brasileiro, então dê graças a Deus que não é uma Cuba ainda, tá bom? Item número 4, telefone celular. Em Cuba, não existe telefone celular aberto assim, livre para todos. Lá só quem tem plata, dinheiro, bufunfa, grana, dólares, tá? Só quem tem dinheiro pode ter uma linha de celular, uma linha de telefone privado. É muito caro. Primeiro, é muito caro e muito escasso. Você quase não vê isso, ninguém tem. A maioria das pessoas que tem celular em Cuba ou são parentes de exilados, de pessoas que estão no exterior, que enviam dinheiro, que eles podem adquirir esse item, ou são, como eu já falei no começo, pessoas selecionadas ali pelo governo que recebem autorização de ter essas linhas de telefone, de aparelho celular. Telefone celular em Cuba é um privilégio. E em casa também, tampouco as pessoas têm. Ninguém tem telefone particular dentro de casa, tá? Uma linha fixa. É muito difícil, somente realmente aquelas pessoas que têm melhores condições ou seus familiares no exterior também ajudam. E quinto item da nossa lista, transporte público. O transporte público em Cuba existe, porém é muito escasso, é muito ultrapassado, velho, antigo, como você queira chamar. Os poucos ônibus que existem são literalmente caindo nos pedaços, tá? São Marias Ferrugem, muito velho. Faça uma busca na internet que você vai ver as fotos dos ônibus de lá. Para completar a escassez, a falta de ônibus, existem caminhões com bancos na carroceria, com uma coberturinha de lona atrás, o famoso pau de arara brasileiro, que vai lá e faz esse transporte público, essa via de cidade de interior para a cidade grande. Assim funciona o transporte público em Cuba. E vamos agora ao item número 6 da nossa lista. Propriedade privada. Isso simplesmente não existe em Cuba. Você que está acostumado aí com a sua casa no Brasil, com o seu carrinho, mesmo que já usadinho aí, sambadinho, você tem o seu carro próprio, você tem sua moto, você tem sua casa, você tem o seu ponto de comércio, você tem sua lojinha aí, seu barzinho, né, seu botequinho. Você tem isso no Brasil, você está reclamando dos altos impostos, das cargas tributárias e da violência e de tudo mais, pois dê graças a Deus que você ainda tem isso, tá? Ainda, eu disse ainda, note bem essa palavra, entre aspas, ainda. Dê graças a Deus que você ainda tem esse direito, porque em Cuba o cidadão comum não tem praticamente o direito de ter isso. Lá o governo diz, você pode ter sua casa, você pode ter seu carro, você pode ter seus bens particulares, seus bens privados. Só que você tem que pagar por isso, né? Você quer ter, você tem que pagar. E lá, o dinheiro que rola primeiro, o dinheiro principal que funciona é dólar, tá? Dólar americano. Lá tudo funciona com dólar. Muito estrangeiro, muito turista. Então, o dólar é a moeda número 1. Número 2 é o peso cubano. Como você vai ter uma propriedade privada, como você vai adquirir seus bens, se o salário cubano está em média de $10 ao mês.
Como você vai comprar uma casa, põe um preço aí de 50 mil dólares, se você ganha 10 dólares por mês? Como você vai comprar um carro se você só ganha 10 dólares por mês? Eu não vou detalhar esse tema de carro, porque esse é mais um item da nossa lista. Então, vamos pro próximo. Vamos ao item número 7 da nossa lista. Uma das coisas que permite você estar assistindo esse vídeo nesse momento é a eletricidade. Você está reclamando do preço da eletricidade aí no Brasil? De quanto você paga na sua eletricidade aí no Brasil? É caro? É, mas você ainda tem. Ainda tem. Levante as mãos e agradeça, porque aí você ainda tem direito e acesso à eletricidade. Porque em Cuba, a eletricidade é racionada. É super, hiper racionada. Tem horários, todos os dias tem os horários certos e fixos, que as pessoas podem ligar seus aparelhos, seus utensílios dentro de casa, e o horário que eles têm que desligar, o chamado apagão, né? O chamado blackout. Isso existe, é uma rotina em Cuba, tá? Todos os dias os cidadãos sabem a hora que pode ligar os seus aparelhos e a hora que devem desligá-los. Isso é muito explícito, muito avisado na televisão. Quando acaba o programa que está passando lá, seja novela, seja noticiário, né? Pouca coisa ainda que é muito super controlada, esse é outro item ainda da nossa lista aqui, mas quando acaba essa programação, eles colocam um aviso dizendo para a pessoa, a partir desse momento, desligar a televisão, apagar as luzes e desligar os ventiladores e ir para a cama dormir, porque todos podemos economizar energia, todos podemos ajudar o país se cada um fizer a sua parte. Item número 8 da nossa lista, televisão, canais de televisão. Existem muitos poucos, existem alguns, menos de 10 talvez, canais de televisão em Cuba. E para variar, todos estatais, todos pertencem ao governo. E com isso eles põem o que eles querem que você veja, eles põem as notícias que eles querem que você veja, eles põem a notícia que eles querem passar para você, mesmo ela sendo falsa. Eles falam o que quiserem, até mesmo notícias falsas, notícias que não existem. Afinal de contas, o acesso que as pessoas do país têm à mídia, tanto à internet quanto à televisão, é controlado. Então eles mostram o que eles querem do mundo lá de fora. Vamos agora ao nosso item número 9 da nossa lista, tá? Esse é um dos que eu mais custei acreditar. É realmente assustador esse item. E depois de muito duvidar e muito não querer acreditar, e depois de muito pesquisar também, eu acabei constatando com todas as fontes que eu pesquisei que é verdade. O cidadão cubano simplesmente não pode comer carne de boi ou frutos do mar, mariscos. Isso mesmo, o cidadão cubano não pode comer carne de boi, tá? Carne bovina. Né? Aquele churrasquinho que você está acostumado aí quase todo final de semana na praia, aí com seus amigos em cima da laje, lá no fundo do quintal, né? Não é permitido em Cuba, tá bom? Marisco, camarão, lagosta. Em Cuba, o cidadão comum não pode ter isso. É proibido. Da cadeia. Se o governo descobrir que alguém comeu carne de boi, né? Vai pra cadeia. Fim de papo. Carne de boi e mariscos é somente para turistas. Turista, pessoal, em Cuba tem mais direito do que o cidadão, mais direito do que a pessoa que nasceu lá. Gravem bem isso. Estrangeiro em Cuba é tratado muito, infinitamente melhor do que o cidadão comum, o cidadão nascido em Cuba. E falando em turista e em estrangeiro, vamos para o nosso item número 10 da nossa lista. Em Cuba é estritamente proibido o cidadão comum, o cidadão cubano, falar, conversar com um estrangeiro na rua ou em qualquer lugar. É proibido. Se você é um cidadão cubano, você está passando na rua e vem um estrangeiro e vem te perguntar, por favor, eu estou perdido, você pode me falar como eu faço para chegar em tal lugar? Se assim, você não pode falar com ele, você tem que simplesmente ignorá-lo e seguir o seu caminho. Você não pode parar para trocar ideia com ele. Não pode. Da cadeia. Existem relatos, não é exagero. Eu vou até contar uma história para vocês aqui para vocês terem noção de como isso é levado a sério lá. Não é piada, não é exagero. Uma testemunha ocular que viveu isso lá em Cuba. Essa pessoa estava na rua assim andando e chegou um cidadão cubano vendendo colchão para essa pessoa.
né? Colchão artesanal, a pessoa foi lá, fabricou um colchão lá e ofereceu esse colchão para essa pessoa. Essa pessoa era estrangeiro lá em Cuba, era um turista. Falou, ok, tal, não sei o que, quanto custa, tá bom, eu vou comprar, mas você leva naquele endereço assim, assim, ok. Só que o vendedor não pode levar naquele momento, naquele instante. Acho que a pessoa, o turista, não podia estar esperando lá naquele endereço, naquele momento. Então marcaram, o vendedor ficou de passar no dia seguinte de manhã com aquele produto lá, com o colchão. No dia seguinte, a pessoa ficou esperando, né? Ficou esperando o vendedor chegar lá na hora marcada para levar o produto e não levou. No final desse dia seguinte, o vendedor chegou lá, eu vim trazer o colchão, por favor, compre. Eu sei que era para mim estar aqui desde manhã já, mas me desculpe, mas eu fui preso. Eles me prenderam porque me viram conversando com você. Eu não podia ter conversado com você. Não é piada, pessoal. Não pode conversar com estrangeiros em Cuba. Se você é um estrangeiro e for conversar com um cidadão cubano, você vai estar pondo a liberdade dele em risco.